Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais um EGCast, hoje com o episódio número 37, com a lei de reprodução. Meu nome é Rafael, sou aqui de Jaraguá do Sul, e minha frase é a seguinte: a vida sexual de cada criatura é terreno sagrado para ela própria, e que, por isso mesmo, abstenção, ligação afetiva, constituição de família, vida celibatária, divórcio, e entre outras ocorrências no campo do amor, são problemas pertinentes da responsabilidade de cada um, erigindo-se, por essa razão, em assunto não do corpo para o corpo, mas de coração para coração. Essa frase está no livro Abstinência e Celibato do Chico Xavier. Muito bem, meu boa noite também a todos. Gaspar, daqui da cidade de Itapema, para mais um episódio do nosso podcast. E a minha frase é de Chico Xavier. Ela diz assim: devemos aceitar a chegada da chamada morte, assim como o dia aceita a chegada da noite, tendo confiança que, em breve, de novo há de raiar o sol. Chico Xavier. Muito bem. Então tá, estamos de novo reunidos para gravar mais um episódio depois de quase 2 semanas sem gravar, né? Então, rapaz, esperamos que os nossos seguidores não se impacientem, né? Que eles não tenham nos abandonado, né? Não nos abandone. A gente até pede desculpas, a gente teve alguns contratempos, eu tive que viajar a título de trabalho, tava para São Paulo, o senhor também estava viajando, né? Foi a São Joaquim. Enfim, a gente acabou se desencontrando, houve um problema de agenda e acabamos não podemos gravar. A gente pede desculpas aos nossos ouvintes, né? Mas estamos aqui de novo, estamos reunidos para gravar de novo, né? Mas o importante é que nós não desistimos, né? Não, isso temos como missão sempre pelo menos gravar uma aula aí para estar sempre colocando no ar para o povo nos acompanhar. É verdade. Então tá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lei de reprodução, né? Vamos falar um pouquinho sobre casamento, sobre celibato, sobre poligamia, né? Sobre os obstáculos que impomos à reprodução. Vamos falar sobre aborto, mas no final da aula, né? Vamos dar um apanhado geral aí, né? Isso mesmo. Esse é o nosso caminho de hoje. Exato. Antes de começar, bem rapidinho, eu queria fazer um agradecimento para Mirtes Frediani. Ela comentou lá no nosso Facebook, que lá da nossa aula 36, que ela mora lá na Califórnia, ela frequenta o Joana de Ângeles Spiritist Society e que ela nos acompanha, ela também é professora do ESG e que vem nos acompanhando, que as nossas aulas dão mais suporte a ela. Mirtes, muito obrigado por nos acompanhar, nós que te agradecemos, né, por estar nos acompanhando, por estar nos dando esse crédito, né, pai? E levando a nossa aula, puxa, tá longe pra caramba, né? Mas agradecemos muito a nossa companheira, amiga, minha amiga agora do Facebook, a Mirtes, e dizer a ela que estamos à disposição, né? Que o que precisar, que a gente possa contribuir, por favor, entre em contato conosco, que com o maior prazer do mundo a gente vai estar te dando uma resposta. Com certeza, e vice-versa, né? Eu comentei lá no Face que se porventura a gente cometer algum gafe, algum erro, ela também que possa nos socorrer, né? É verdade, olha só a nossa responsabilidade, né, Rafa? Com certeza. Estamos aí fazendo uma aula, mas tem professores de ESD que estão assistindo e nos acompanhando. Então nós temos que fazer a coisa da maneira mais certa possível, mais correta possível, para que a gente não caia em erro, né? Não caia em contradição. E não venha aí a ensinar alguma coisa que não é adequado, que não é correto na doutrina, né? Por isso mesmo toda aula a gente reforça, né? Se alguém perceber algum erro, algo que a gente falou que não está em concordância com a doutrina, que às vezes acontece. Né? Já cometemos esse tipo de erro, já cometemos erros, mas, né, por favor, entrem em contato, nos corrijam, né? A gente está aqui justamente para isso, né? Não só para ensinar, mas também para aprender, né? Quando nós iniciamos o nosso primeiro episódio, eu acredito que a euforia de gravar, cometemos alguns equívocos que depois a gente corrigiu. Sim. Como diz você, né, Rafa, somos humanos e estamos com a apostila na frente, com o texto feito um resumo, mas a gente começa a se empolgar e de repente pode cometer alguma gafe. É verdade. Nada que a gente não possa corrigir, né?
Exatamente. Um abração aí pra Mirtz e que ela continue nos acompanhando lá dos Estados Unidos. Acho que agora vamos só fazer a nossa oração, né? A prece de entrada, né? A prece de entrada e já vamos começar a aula. Vamos fechar nossos olhos um minutinho, elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos mais uma vez pedir sua presença conosco, pedir sua luz para que nos ajude e nos oriente em mais uma aula que estamos iniciando. Pedimos, Senhor, que leve e que mande os seus espíritos de luz a todos os nossos ouvintes e a todos os que precisam, né? De um pouco de luz, um pouco de paz. Então, pedimos, Senhor, que nos acompanhe, nos ilumine, para que possamos levar da maneira mais fiel possível a aula de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então tá, pergunta clássica de toda a aula. Começamos por onde? Começamos por onde, né? Eu tenho por hábito sempre procuro colocar um conceito, né, sobre o tema que a gente vai falar. E sobre a lei da reprodução, eu tenho o seguinte conceito. Dá-se este nome à série de processos pelos quais os seres vivos transmitem a vida a novos indivíduos e asseguram a continuação das espécies. Porque a lei da reprodução, não é, Rafa, é implícita a todos os seres vivos, né? Sim. Obviamente que hoje a nossa aula é dirigida, os textos, o tema, aos homens, né? A humanidade. Mas os animais se reproduzem da mesma forma, né? Os vegetais também, né? Mas o nosso tema hoje, vamos nos ater à reprodução humana. Exato. E para iniciar o nosso texto, vamos falar então um pouquinho de casamento, né? Sim. Casamento que foi e será a instituição que assegura a reprodução da espécie humana. É através do casamento que nós nos reproduzimos, que cumprimos a lei divina. Quando Deus disse lá no Antigo Testamento, crescei e multiplicai-vos, né? Uhum. Então essa é a nossa necessidade, multiplicar a nossa espécie através de uma união saudável, de uma união feliz, se possível, né? E para cumprir com os desígnios divinos. Então o casamento é isso, né? Ele constitui aí um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas. Estabelece também a solidariedade fraterna. O casamento também implica em compromissos, em responsabilidades, e que se observa em todos os povos, se bem que em condições bem diferentes. Por que condições diferentes? Porque o casamento ele é regido por leis civis. Então, em alguns países, só o casamento religioso é válido, é necessário. Em outros, só o civil. Outros têm que ter os dois, o civil e o religioso. Mas isso são leis humanas, né? O que realmente importa numa união e que deveria de pautar todas as uniões é a lei do amor. A lei maior, a lei de Deus. E, infelizmente, Rafa, essa lei nem sempre é observada. Sim.
porque vemos uniões por interesses, uniões visando o lado material, e essas uniões, elas descambam sem dúvida nenhuma para uma infelicidade, para uma insatisfação pessoal, né, de ambos, porque chega num determinado momento da vida, eles percebem que não existe amor, e que talvez nunca existiu, né? Talvez nunca existiu o amor. E aí acontecem os divórcios, as separações, as dificuldades que as pessoas encontram em trabalhar com este assunto, né? A separação deve ser muito traumático, né, Rafa? A separação de um casal, principalmente quando temos os filhos pequenos. Sim. Ainda, sim, que não entende por que o pai e a mãe têm que morar um em cada canto em cada casa, em cada lugar diferente, não é mesmo? Sim, com certeza. Mesmo porque, se a gente parar para analisar, normalmente, quando há o amor envolvido, normalmente o casamento ele já vem para suprir compromissos adquiridos já do lado espiritual, né? Muitos deles né? Exatamente. Quando não é regido por isso, quando a gente vê por interesse, por dinheiro, normalmente você adquire débitos pro lado espiritual, né? Ao invés de você resolvê-los. Porque aí você vai estar, que nem você falou, num casamento que não é muito feliz, e aí você vai incorrer talvez em traições, você vai incorrer em uma série de erros que não deveria estar ocorrendo se fosse um casamento onde a lei do amor impera, né? Onde a lei do amor deveria existir. Então, muito disso a gente tem que trazer do nosso lado espiritual, né? Que a gente normalmente assume esse compromisso lá, com a outra pessoa, né? com a qual a gente deveria estar unido aqui na Terra, né? É verdade. E sobre o divórcio, né? Que é a consequência de uma união onde a lei do amor não foi observada. O divórcio não é contrário à lei de Deus, porque não é o Espiritismo, por exemplo, também não condena o divórcio. Que o divórcio é uma lei humana, lei do homem, mas o divórcio oficializa, na verdade, algo que já está separado, que já não existe mais condições de convivência. Sim. Que não foi observado naquela união a lei do amor. Então o divórcio, mesmo sendo uma lei dos homens, ela não é contrária à lei de Deus. Não é. E assim, né? Por que o Espiritismo não é contra, né? Às vezes tem alguém que está pegando o nosso programa pela primeira vez ou está querendo conhecer o Espiritismo. Dentro do Espiritismo a gente não tem dogmas, a gente não tem tipo comunhão, crisma, como outras religiões têm, né? E não temos também o casamento. Cerimônias, né? Não há cerimônia do casamento. Porque, que nem a gente comentou, a gente acredita que duas pessoas para estarem unidas precisa apenas do amor. Não precisa da cerimônia do padre ou do pastor fazendo aquela cerimônia que só depois daquilo o casal pode morar junto, ou mesmo assim ter filhos. Porque a lei do amor ela é muito maior do que uma mera formalidade, do que uma mera cerimônia bolada e criada pelos homens, né? Então, como você falou, se chegou no ponto triste do casamento, ter que ser, que o casal tenha que se separar, então que seja melhor isso, né, o divórcio, do que ficarem às vezes acumulando brigas na frente muitas vezes de filhos, dos filhos pequenos, né? Então o divórcio às vezes é a melhor solução para um casal que não está bem ajustado, né? É verdade. Eu queria fazer um comentário a respeito do livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. E ele, em um capítulo, no seu capítulo 18 deste livro, ele fala sobre o espiritismo e o lar. E aí ele faz uma colocação muito interessante, que ele classificou os casamentos, né, em cinco situações. Então diz ele assim, que os casamentos são acidentais, são provacionais, sacrificiais, afins, afinidade superior, e transcendentes. E é fácil de a gente entender o que ele escreve aqui, e dá pra gente ver isso na prática. Os acidentais, por exemplo, é um encontro de almas inferiores,
inferiorizadas, que por efeito de uma atração física, de momento, momentânea, acabam se unindo. É uma união que não tem nenhum compromisso espiritual entre aquelas duas pessoas. Não é a união que eles se comprometeram lá no mundo espiritual. Simplesmente, sabe aquela história? Amor à primeira vista. Uhum. Bati o olho naquela pessoa, me apaixonei. Sabemos que não é assim, né? A união entre duas pessoas tem todo um processo de conhecimento, para lá na frente, finalmente a gente optar pelo casamento. Então esses são os acidentais, aqueles que por uma atração física momentânea acham que encontraram a tal outra metade da laranja e acabam se unindo. Ok. Os provacionais, esses é a grande maioria dos casamentos. Esse é o reencontro de almas para reajustes necessário à evolução de ambos. É o nosso caso. Sim. Não sei o percentual, mas a grande maioria dos casamentos são provacionais. Uhum. Porque é a necessidade que nós temos de conviver com aquela pessoa a quem somos devedores ou credores para a prática do amor, da paciência, da tolerância. Quando vem os filhos, toda aquela dificuldade muitas vezes que temos com um filho ou com outro filho, toda aquela, não vou dizer ódio, mas uma certa aversão que filho tem por pai, que pai tem pelos filhos, pela mãe, tudo isso está dentro da relação provacional que nós temos que passar, que é a nossa evolução, que é a necessidade de, através do amor, você resgatar os teus débitos do passado, Ok. E os sacrificiais é o terceiro, Veja bem que interessante este casamento. É o reencontro de alma iluminada com alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la. Num casal em que existe ascendente espiritual, muitas vezes um dos dois evolui muito mais do que o outro. O outro ficou no meio do caminho. Esta alma mais superior, mais espiritualizada, no mundo espiritual, o que ela faz? Se propõe a vir novamente numa vida de encarnados para conduzir aquele companheiro, aquela alma que ficou, para fazer com que ele evolua, para ajudar, Isso, ajudar aquele espírito que ficou atrasado, para que possam novamente seguir nosso grande trajeto juntos, Sim. E isso a gente também vê no dia a dia, sabe, Rafa? Muitas vezes um casal em que um dos dois é aquela pessoa, é aquela paciência que só vendo. O outro, meu Deus do céu. Comentários do tipo, eu não sei como que essa mulher aguenta aquele homem. Por que não se separa desse cidadão? Porque ele é isso, ele é aquilo, é aquele outro. Da mesma forma, comentários com respeito à mulher, Sim, sim. Aquele cidadão suporta aquela mulher, todo aqueles defeitos que ela tem, mas não sabemos nós que esse tido como paciente, ou muitas vezes bobo, é uma alma bem superior, que está ali unida com aquela outra alma exatamente para levá-la, junto com ele nos caminhos da evolução. Exato. Os afins, esse é o reencontro de corações amigos para a consolidação de afetos. São almas que já evoluíram, que estão no mesmo nível de evolução, voltam para a Terra, se reencontram aqui. É aquele casal que a gente vê muito por aí, mas como se dão bem, como são felizes aquele casal. É um casamento que tem uma afinidade realmente espiritual. E o último, os transcendentes, são almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. Também aqui, Rafa, a gente tem muito exemplo aqui na Terra, e eu quando falo sobre isso, eu dou o exemplo daquele casal ali em Joinville, que até passou num programa do Luciano Huck, em que eles adotaram 54 crianças, Sim. Não sei se você lembra. Sim, com certeza. E todas aquelas pessoas, aquelas crianças que eles adotaram, tudo filhos deles,
e eles com o maior dos carinhos para alimentar, para vestir, para educar, né? E a gente fica pensando, meu Deus, o que é que leva uma pessoa a ter tanto desprendimento assim? Que abnegação, né? Tanta abnegação para acolher como filho todas aquelas pessoas. E olha o tipo de problema que tem ali naquelas pessoas, tem todo tipo, né? Mas Sim, eles com certeza. eles não estão fazendo conta disso. Na verdade, essas almas são as transcendentes. Vêm realmente para realizar esses atos do bem e de grande repercussão para o lado da evolução deles, obviamente, e daquelas pessoas que eles se propõem a conduzir como filhos, né? Então eu acho bem interessante essa classificação que o Martins Peralva faz sobre os casamentos. É bem interessante. Que parece que é bem isso mesmo, né? Se a gente for analisar e ver os exemplos que temos por aí, você vai ver os acidentais, os provacionais, os afins, os sacrificiais, os transcendentes, né? Todos estão por aí. Sim, a gente é verdade. poder vê-los, assisti-los, se admirar com a coragem dessas pessoas, né? Sim. Mas e todos eles a gente vê que há oportunidades de progresso, mesmo nesses acidentais, né? Apesar de ter sido acidental, sim, a partir daí o casal tem que ter o comprometimento um com o outro, né? E viver como casal. Muitos desses acidentais a gente vê a partir de uma gravidez, na verdade. Sim. Engravidou a menina e aí não, agora a gente tem que casar e tal. Muitas vezes o acidental pode vir a se tornar um casamento bom, ou uma forma dos dois progredirem e evoluírem, né? Pode, sem dúvida nenhuma. Mesmo assim, a providência divina está sempre agindo, né? Apesar de tudo, né? A providência divina, a espiritualidade não perde nenhuma oportunidade para fazer cumprir a lei divina, né? Sim. Então, num casamento desse, acidental, em que porventura venham filhos, não tenha dúvida nenhuma que estes filhos têm compromissos com um ou com o outro. E na convivência, no dia a dia, é aquilo que a gente tem sempre comentado, né? A oportunidade que temos de resgatar o nosso passado delituoso com um filho problemático, com uma esposa com problema, com um esposo com problema. Então esta é a providência divina atuando na nossa vida e a gente sequer percebe isto, né? Mas eu tenho a opinião de que não há efeito sem causa, né? Então se porventura o efeito, que foi o filho, isso tem uma causa, isso tem um motivo pregresso numa outra vida provavelmente, e que aquele filho é necessário para aquele casal, né? Muitas vezes a gente vê os casais se separando, mesmo assim com filhos e tal, às vezes vão ter que retomar essa missão numa outra vida, mas mesmo assim, né, que nem você falou, é possível daí aprender né, e ter um bom casamento, né, muitas vezes, às vezes acontece, né? Aproveitar a oportunidade, né? Exato. Bem, sobre casamento, vamos comentar um pouquinho agora sobre celibato e poligamia, né? Que tem tudo a ver com o casamento. Sim, com certeza. O celibato, quando ele é imposto ao ser humano, ele não é agradável a Deus. Porque a gente podia pensar assim, mas o cidadão resolveu ser celibatário ou celibatária, e aí, e os filhos que ele tinha se comprometido de trazer ao mundo, como é que ficam? Né? Sim. Mas não é bem assim. O celibatário, quando ele toma essa decisão em benefício do próximo, é uma boa atitude. Não queremos aqui, nunca fazemos crítica nenhuma a religião nenhuma, né? De maneira nenhuma. Mas damos o exemplo da nossa. Por exemplo, Divaldo Pereira Franco é celibatário. Chico Xavier foi celibatário. Exato. Ivone Pereira do Amaral, celibatária. Decisão deles. Por que decidiram assim? Você imagina o Divaldo com o compromisso que tem, fazendo palestra pelo mundo todo, se tivesse esposa e filhos, como seria bem mais difícil cumprir com o seu trabalho, né?
Exato. Chico Xavier, da mesma forma, se fosse casado, tivesse filhos, como iria desempenhar a função dele? Mais de 400 livros psicografados e todo o trabalho que ele fez, se tivesse que dividir o seu tempo e a sua atenção com o esposo e filhas, né? Sim, com certeza. Então esse é um celibato bom, é um sacrifício que se faz em favor do próximo. Ele com certeza já encarnou com essa missão. Com essa né? missão. Com essa determinação de divulgar e de ajudar o próximo da maneira como ajudaram, como eles vêm ajudando. Grandes religiosos, né? Não só na nossa religião, né? Tem essa missão. E quando você falou, quando eles decidem por essa opção para ajudar o próximo, eles têm uma grandeza de espírito que eu acho que poucas pessoas no mundo são capazes de ter, né? Sem dúvida. E a poligamia é lei dos homens. Sim. É lei dos homens. E é engraçado, a gente já falou aqui em outras aulas sobre a discriminação com a mulher, né? A poligamia é só para o homem, nos países que permitem. Nos países que tem, sim, tem. Só os homens podem ter várias mulheres. É o homem que pode ter mais de uma mulher. Exato. Mas a mulher não pode ter mais de um homem, porque aí vai ser punida. Engraçado, né? É o mundo machista. É o mundo machista. Muito machista ainda em alguns países e que ainda é uma realidade, infelizmente. Mas aos poucos isso vem morrendo, né? Já foi muito mais comum no planeta e hoje está restrito a poucos países, né? À medida que avançamos, à medida que evoluímos, isso aos poucos vai morrendo, né? Mas se observa isso lá naqueles países muçulmanos, né? Sim. Lá é que ainda se encontra esse tipo de anomalia, porque é uma anomalia do ser humano, né? Mas a nossa marcha do progresso, a tendência é que isso também se acabe de vez, porque Deus não criou o homem para viver desta forma, né? Com várias mulheres, quantos filhos coloca no mundo, né? Sim. Quer dizer, pode colocar quantos filhos puder, mas apenas com a sua esposa, né? Num regime monogâmico, né? A partir de uma relação de amor, né? A partir de conceber os filhos a partir de uma união em que haja amor. É muito pouco provável numa relação poligâmica e que haja amor entre todos. Muito pouquíssimo provável. Normalmente isso ocorre mais por sensualidade do que pela lei de amor. Então é por isso que aos poucos isso vai acabando e isso é contra a própria lei do progresso, né? Contra a lei do progresso, a lei divina, né? Mas sem dúvida, né? Vai ter que se extinguir essa prática no mundo, né? Como todas as práticas que são nocivas ao progresso do homem, né? Sim, com certeza. Tem que acabar. Já falamos sobre os desafios que os homens se faziam no passado, né? Que aos poucos também se acabou. E essa do casamento também é uma coisa que vai ter que acabar. E eu tenho sempre falado assim, a Terra, nosso planeta, está indo para um mundo de regeneração. Essas coisas não pode ter no próximo passo do mundo que a Terra vai viver. É verdade. Não tem como, né? Porque já é um estágio mais avançado, um pouco mais avançado. E tudo isso denota uma inferioridade moral do homem. Poligamia, desafios, né, que tinham, penas de morte. Infelizmente, tudo isso é uma inferioridade moral do ser humano. Sim. Queres comentar alguma coisa aí sobre obstáculos à reprodução? Só antes de nós comentarmos obstáculos à reprodução, a gente só não comentou, a gente comentou por um motivo mais óbvio os celibatários por opção própria, né? Mas existem ainda outros que têm alguma deficiência, algum problema físico, né? E que acabam sendo celibatários por uma imposição física. Isso, por imposição física, né? Esses cumprem como é que vamos dizer,
mais uma prova, né, do que qualquer outra coisa. Então eles estão meio sujeitos a passar por essa situação. Muitas vezes entram para a vida religiosa e justamente para às vezes não sofrerem um julgamento da sociedade, né? É muito comum a sociedade julgar as pessoas, né? Então por isso que a gente comentou mais os por vontade própria, né? Porque aí tomam a decisão, tem o livre-arbítrio, e aí tem aqueles que fazem para fazer o bem, outros, né, a gente sabe que nem tanto. Então por isso que a gente só comentou dos por vontade própria, né? Sem dúvida nenhuma. Tem muito desses casos, né, Rafa? Sim. Mas sabemos nós, como você disse, não existe nenhum efeito sem causa, e não existe mesmo, né? Esse efeito, se a causa não está nesta vida, com certeza está em outra vida, né? Com certeza. Aí seguindo, né, nós íamos comentar os obstáculos que impomos à reprodução, né? Sim. Hoje, no mundo cada vez mais moderno, com a medicina e a tecnologia cada vez mais avançada, né? Os anticoncepcionais e por aí, né? Então, a opinião aqui eu vou ler um trecho da pergunta do Livro dos Espíritos. A pergunta da questão 693, a resposta diz assim, né? A pergunta, né? São contrários à lei da natureza e às leis dos costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Aí a resposta é bem dura, né? Tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral, né? Então dá pra gente imaginar um pouco qual é a situação em que estamos em relação a essa questão, né, pai? É verdade. Assim, ó, vamos supor, o planejamento familiar. Hoje é muito comum nós termos planejado a nossa família com 2, 1, máximo 3 filhos, né? Uhum. As famílias, de um modo geral, não têm mais do que 3 filhos. E aí, olhando pelo lado espiritual, já se comentou isso no nossos cursos, lá no Chico Xavier, como é que fica a situação de um casal que tinha compromisso de receber como filhos 5 ou 6 espíritos? E chegando aqui na Terra, eles fizeram a opção por 2, por 3. Ou ficou 3, né? Lá no mundo espiritual, que era compromisso daquele casal receber. Como é que fica? Na verdade, a providência divina sempre atuando, né? Não é contrária, por exemplo, ao planejamento familiar. Exato. Não é contrário. Mas aquele compromisso que nós deixamos de cumprir, nós vamos cumpri-lo. Será cumprido numa próxima. De uma forma ou de outra. Por exemplo, podemos adotar filhos, podemos de repente cuidar de um menor abandonado, né? Podemos, enfim, tem N atividades em que a gente pode suprir aquela deficiência, aquele vazio que nós deixamos com aqueles espíritos que não recebemos como filhos. E em última análise, na próxima encarnação nós vamos recebê-los como filhos, sim. Sim. Porque é compromisso, é responsabilidade, é a necessidade que nós temos de ter aquele determinado número de filhos, que são as nossas provações, né, os nossos karmas, espíritos que são endividados conosco ou nós com eles, né? É uma questão bastante polêmica, né? Bem polêmica. Porque eu tenho aqui a minha família e tal, bom, que nem você falou, decido ter um filho apenas, né? Mas eu decidi por isso, porque eu posso dar melhor condições de vida para esse filho, porque se eu tiver um segundo, não tem quem hoje não coloque na ponta do lápis os custos, né, de ter um filho, de ter um bom estudo, de ter, né? E aí decide por ter um filho ou até apenas 2, né? Então é uma questão bem polêmica, mas é como você falou, os nossos débitos a gente vai ter que resgatar de uma maneira ou de outra, né? Não é errado, né? Você não está contra uma lei de Deus, mas de qualquer forma vai ter que resgatar o que ficou para trás, né? Isso não tem jeito, né? Não tem jeito. Nós vamos ter que ressarcir tudo aquilo que a gente está devendo, né? Não tem como você passar por cima desta lei, porque até está no Evangelho, né?
que as minhas palavras não passarão, né? E que nós vamos pagar ceitil por ceitil. Quer dizer, não tem como você ficar devendo alguma coisa para a espiritualidade, até porque não vamos evoluir, não vamos ser espíritos de luz, não vamos ter o merecimento de ir para mundos melhores enquanto não estivermos com o nosso espírito mais purificado, né? Exato. Agora é interessante, Rafa, o que acontece, por exemplo, na Europa. Lá a média de filhos é 1,3, 1,5 filhos por casal. Se não for, tem uma estatística, né? Me parece que é 2,5 filhos por casal para manter aquela civilização, aquela etnia, aquele povo. Aquela sociedade, né? Isso. Abaixo disso, ela vai se extinguir. Também podemos verificar isso na prática, porque muitos países da Europa hoje estão oferecendo incentivos para os casais terem filhos, porque eles sabem que se manter aquele nível baixo de filhos por família, aquela civilização vai se acabar. Nós temos, o grande problema é isso. Não digo que é um grande problema para alguns países, mas é um fato cultural isso, né? Quanto maior o nível de cultura de um povo, menor a quantidade de filhos eles têm por casal. Isso a gente vê isso no Brasil, na região sul e a região sudeste as pessoas têm cada vez menos filhos, quanto no nordeste, onde há mais falta de cultura, em regiões mais isoladas, é comum famílias ter 7, 8, 10 filhos, né? Isso é cultural. Lá na Suécia, se eu não me engano, estava vendo uma reportagem outro dia, o governo chega a dar um incentivo pro casal que tem filhos, se eu não me engano, dão uma licença maternidade de 3 anos, e para o pai, se eu não me engano, 1 ano ou 2 anos, se eu não me engano, de licença paternidade, com incentivo subsidiado pelo governo, porque o governo precisa que esse povo tenha filhos, senão vai ser um país de velhos e daqui a pouco um país que não tem mais uma massa trabalhadora que faça aquele país funcionar. É como tu falou, o país se acaba se não tiver uma média mais alta de filhos por casal, né? É verdade. Veja, esse tipo de problema a China e a Índia não têm. Com certeza. Lá eles têm que fazer o contrário, eles estão limitando o número de filhos. Mas, apesar de terem lá 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, eles também sabem que se não aumentar a taxa de natalidade, no futuro vai ser um país de velhos. E um país de velhos vão morrer, vão se encarnar. E aquela civilização tende a se acabar, né? Acho que né, sobre obstáculos à reprodução era isso, né, que a gente podia comentar. Eu ia comentar, tem uma frase aqui na apostila sobre obstáculos à reprodução que diz assim: melhor usar um anticonceptivo do que abortar. Né? Com certeza. E aí a gente entra na última parte da aula, que é o aborto, né? Que é um dos maiores crimes que se pode cometer contra a vida, é o aborto, né? Sem dúvida alguma. Este é um tema muito polêmico, é um tema que gera controvérsias, porque existem projetos na Câmara, no Senado, para a oficialização do aborto, e grande maioria dos políticos são a favor. Apesar de a igreja, todas as igrejas serem contra terminantemente o aborto, mas parece que a tendência é eles irem cada vez mais liberando os abortos. É muito fácil para um político ser favorável ao aborto, porque ele já nasceu, né? Sim, com certeza. Ele já nasceu, ele está vivo. Quando a mãe dele estava grávida, não existia movimento, ninguém estava pleiteando a liberação do aborto. Então ele já conseguiu nascer, ele está lá hoje, é um político. Então não tem problema nenhum para que esse político seja a favor do aborto, né? Mas eu tenho alguns dados do aborto aqui que eles são um pouco assustadores. Isso está na nossa apostila do estudo sistematizado, uma outra apostila,
em que diz assim, ó: no mundo morrem 2 milhões de mulheres em função do aborto. Nossa. Cada mês, 166.667 mulheres padecem pelo aborto. Isso dá 5.500 e poucas pessoas, mulheres, por dia. É muito alto esses números. Muito alto. Saber que 2 milhões de espíritos lhes foi cortada a oportunidade de viver, de vir ao mundo, de resgatar o seu passado. Esses espíritos, na grande maioria das vezes, ao serem abortados, Rafa, eles se tornam algozes da mãe, do pai, do médico que fez, da enfermeira. Obsessores, né? Eles se tornam obsessores, Uhum. porque viram, né, a sua oportunidade de vir ao mundo cortada de uma forma truculenta, violenta. Aquele espírito, aquele serzinho que está ali dentro não tem a mínima chance de se defender. Então, quando ele retorna ao mundo espiritual, muitas vezes ele se torna um obsessor ferrenho da mãe, do pai, se torna um inimigo mortal. Quando essas pessoas voltam ao mundo espiritual, ele está lá esperando eles, para lhes perseguir, para lhes atormentar a vida. Eu não sei agora os números, talvez o senhor saiba. Eu sei que até onde eu sei, pelos livros que eu já li, existe uma população de espíritos do lado espiritual aguardando para reencarnar, algo em torno de 4 ou 5 vezes maior que a população que a gente tem aqui na Terra. É isso mesmo. Esses espíritos aguardam uma chance de reencarnar, uma oportunidade, uma oportunidade que ela é muito difícil de conseguir, e eles precisam disso. Todos nós precisa disso para poder evoluir, para poder resgatar os seus erros, para poder se tornar uma pessoa melhor. Muitos suplicam por essa oportunidade de encarnar aqui na Terra e ter essa chance de passar por essa vida encarnada e assim se tornar uma pessoa melhor. Quando um aborto é feito, você está quebrando isso, você está quebrando essa chance que esse espírito estava tendo, e talvez essa chance fosse resgatar erros centenários, milenares. Uhum. E aí você vai lá e quebra isso. É um crime sem tamanho. Você tirar essa vida de um ser que não tem como se defender, e tirou a chance dele se tornar uma pessoa melhor, dele burilar os seus erros, às vezes resgatar os erros com a própria mãe. Muitas vezes o aborto, a gente sabe disso, é justamente isso, né? É um espírito que precisa resgatar com essa mãe ou com esse pai um erro muito grande, e aí já na barriga eles têm esse choque de vibrações, e aí muitas vezes a mãe vai lá e aborta, justamente por ser um espírito de um passado ruim entre os dois, né? Então é uma chance quase que única desses dois poderem se resgatar. E aí quando a mãe faz isso, ou por insistência do pai, muitas vezes a gente sabe que isso ocorre, cria um crime e cria um débito ainda maior, né? E que para resgatar ele vai se tornar bem complicado e bem mais difícil no futuro, né? Eu não sei se você lembra no filme Nosso Lar, quando uma mulher chegou aos portões do... Acho que no filme não foi retratado, é no livro. Uma mulher chegou aos portões do Nosso Lar pedindo socorro, e alguém foi lá e voltou para falar com os superiores que tinha alguém lá pedindo socorro, estava arrependido, e o superior disse que ela não merecia entrar. E a pessoa, aquele espírito que estava ali, ainda questionou assim: mas ela está pedindo socorro, ela está arrependida. Aí o personagem foi lá junto com ela nos portões do Nosso Lar e disse assim para o companheiro: estás vendo as manchas pretas no perispírito dela? Não consigo ver. Não sei se eu me recordo, parece que eram 53 pontos pretos no perispírito daquela mulher. Todos eles referentes a abortos feitos em vidas anteriores. E ela, na verdade, não estava arrependida.
Ela estava sofrendo, precisava de socorro, mas ela não estava arrependida dos crimes de aborto. E não lhes foi permitida a sua entrada no nosso lar, enquanto ela não realmente se arrependesse, estivesse disposta a se regenerar. Então, o que causa o aborto no nosso perispírito, né? No perispírito que prejudica? Fica uma mancha enorme, que Sim. aquilo precisa ser limpo. Quando essas pessoas desencarnam e voltam novamente à vida carnal, nas mulheres, por exemplo, as consequências são variadas. Por exemplo, tem metrite, vaginismo, metralgia, infarto uterino, tumoração cancerosa. Isso está lá no livro do André Luiz, Ação e Reação, capítulo 15, na página 268. Que são as doenças no nosso chakra genésico, que é o chakra da reprodução, né? Então é muito sério o aborto, é muito sério. Deveríamos de debater com muita frequência este tema, porque é um crime. É o crime mais, como tu falou, mais hediondo que o ser humano pode fazer, é o aborto. Ainda lendo na nossa apostila, aqui diz o seguinte, ó, que no mundo o aborto é a 5ª causa de morte de adolescentes. O aborto é a 3ª causa de morte de mulheres grávidas no Brasil. Olha que número impressionante, Rafael. É muito alto esse número, né? 1.400.000 mulheres fazem aborto ilegal no Brasil. Ilegal. Meu Deus, é muito alto esse número. É muito alto, é muitas mulheres fazendo aborto de forma, ilegal porque não está na lei, né? Mas muitas vezes procuram charlatões, procuram aqueles que dão charopada, e aí é o caso da morte de grande parte dessas mulheres, né? Em geral, os médicos que se predispõem a esse tipo de ato já não têm um caráter tão elevado assim, né? Porque estão concordando com esse fato e o fazem meramente por dinheiro, né? É bem isso mesmo. Só para lembrar, a doutrina espírita ela é totalmente contra, como nós já estamos falando. Só tem um caso, um caso muito específico, né? Uma situação em que o espiritismo concorda com o aborto, que é no caso da gravidez trazer risco de vida para a mãe, né? E aí, claro, somente um médico pode atestar isso com uma análise clínica de um médico competente, de caráter competente, atestando isso, é que sim, é permitido fazer o aborto. Mas é um caso único e exclusivo, né? Os demais, em nenhum momento é bom, em nenhum momento é permitido, aos olhos da doutrina espírita, praticar aborto, né? Esse é o chamado aborto terapêutico, né? Exato. Então, quando há o risco de vida para a mãe, preserva-se a vida da mãe, que já existe, e, no caso, aquele pequenino que não chegou a vingar, então pode-se fazer o aborto. É o único caso em que a doutrina espírita realmente concorda, quando tem risco de vida para a mãe. Exato. Nos demais, né? Isso, nos demais é crime delituoso, né? Um aborto delituoso. Nesses casos em que há risco de vida para a mãe, claro, a providência divina jamais deixa de agir, né? É muito provável que a mãe precisasse passar por aquela gravidez, ou de alguma maneira aquilo vai ser proveitoso. Normalmente, se for o caso, né, se for possível, a mãe vai voltar a engravidar até aquele espírito a reencarnar novamente. Não sei qual foi nos livros do André Luiz que eu li, em que também uma mãe já estava tendo, acho que o 3º ou 4º aborto espontâneo, justamente por isso, pelo choque de vibrações entre a mãe e filho. Havia assim um passado muito difícil entre os dois, e eles estavam tentando, a espiritualidade maior, tentando fazer com que aquele espírito encarnasse, porque ela precisava passar por ser filho daquela mãe, né? Sim. Mas já era a 3ª ou 4ª vez. Não que a mãe provocasse aborto, né? Mas às vezes acontece pelo choque de vibrações, ocorreu um aborto espontâneo. E eles já estavam tentando 3ª ou 4ª vez e por fim conseguiram. Era uma gravidez de risco e foi até o final com a ajuda da espiritualidade maior.
Daí nesse caso, como é um aborto espontâneo, não existe responsabilidade da mãe, né? Exato, nenhuma. Porque é espontâneo. Exatamente. Mas eu queria comentar uma coisa interessante nas nossas leis. Na Constituição Brasileira, no seu artigo 5º, diz assim: todos têm direito à vida. Mas para a legislação, se quem não nasceu ainda não existe. Olha só que contrassenso. Que maluquice, né? Que maluquice. Por isso é que eles se acham no direito de aprovar leis que permitam o aborto. Porque para eles aquele serzinho não existe. Então, se não existe, pode ser retirado do seio materno, né? Na visão deles, né? Na visão da política. Na visão torta e tosca de quem faz essas leis, de quem faz esses projetos, né? Exato. Eu digo assim, a responsabilidade, Rafael, de que esses políticos assumem, eles nem fazem ideia, mas eles estão assumindo uma grande responsabilidade junto da espiritualidade. Porque foram eles que promoveram a lei que facilita o aborto. Primeiro vão ter que responder, sem dúvida nenhuma. Primeiro que eles já têm uma grande responsabilidade por serem políticos e por estarem à frente de uma nação. Já começa por aí. E aí vão lá e aprovam uma lei que vai tirar a vida, né? Imagina que responsabilidade estão assumindo, que débito estão assumindo e vão ter que depois resgatar isso lá na frente, né? Sem dúvida nenhuma. Vão assumir gigante. Grandes débitos. Vão ter que resgatar, muitas vezes com muitas dores, com muito sacrifício, né? Muito bem, eu acredito que queríamos falar sobre a lei de reprodução, era isso, né, Rafa? Eu acho que era isso, conseguimos. Foi bem resumidinho, tá, pessoal? Para o pessoal que está ouvindo, nós pegamos, são 4 apostilas, então, em função do tempo, para não ficar uma aula muito longa, a gente resumiu bem pouquinho cada assunto. Se ficou dúvida, se quiser acrescentar alguma coisa, comentem lá no Facebook, mandem e-mails que a gente estende a conversa em outro meio, se quiserem dialogar ou debater mais o assunto, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Na verdade, a gente nem pode se alongar muito, né, Rafa? Senão fica meio enfadonho a aula, meio chato. E o que nós mais queremos é que as pessoas não se sintam cansadas, entediadas. Exato. E que tenham sempre vontade de baixar, ouvir, comentar aquilo que a gente está se propondo a fazer, que é o nosso curso da doutrina espírita. Exatamente. Então vamos, a partir de agora, fazer a nossa prece final. Vamos lá. Para encerrar o nosso compromisso de hoje. Então, queridos amigos, em nome de Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, nossa luz, em nome de Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todos, nós queremos agradecer por mais essa oportunidade de podermos estar divulgando essa doutrina de amor, esse Consolador prometido que Jesus nos enviou, e que possamos sempre estar com essa disposição e que todos aqueles que nos acompanham estejam cada vez mais interessados em nos ouvir, em aprender, em acompanhar essa doutrina. Então, querido Mestre Jesus, espíritos amigos que estão aqui conosco e que nos acompanham, o nosso anjo de guarda e o anjo de guarda de cada um, de todos os que nos ouvem, em nome de nosso Pai maior, esse Deus maravilhoso que nos ama, nós pedimos permissão para encerrar a nossa aula dessa noite. Como sempre, querido Mestre Jesus, rogando a Ti que a Tua paz e o Teu amor esteja dentro do coração de cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja.
Muito bem, então, né? Fechamos a aula de hoje. Qual o tema da nossa próxima aula? Lei de adoração. Ok, falar um pouquinho do tema do Lei de Adoração. Mais alguma coisa por hoje? Não, só isso da minha parte. Muito boa noite e todos fiquem com Deus. Muito bem, da minha parte também. Muito boa noite a todos e até a próxima aula.